Amém. Uma boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de João, as nossas exposições. Estamos no capítulo 3. Então eu peço a você que abra capítulo 3. Vamos agora do versículo 22 até o final do capítulo. Versículo 36. João, capítulo 3, verso 22 até o 36. Façamos a leitura, preste atenção. Acompanhe aí, por favor, o trecho das Escrituras. Diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos luz sobre esse trecho das Escrituras, Senhor. Revela-nos, Pai, aquilo que está no Teu coração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema que eu coloquei no sermão nesta noite é Jesus Cristo superior a tudo e todos. Jesus Cristo é superior a tudo e todos. Nós aprendemos na última exposição, no trecho que nós vimos do verso 17 até o verso 21 desse mesmo capítulo 3, a igreja lembra o contraste entre luz e trevas, e as implicações que decorrem disso, tanto para nós, filhos de Deus, como para a raça humana de um modo geral. Nós estudamos isso no contexto imediatamente anterior. Hoje veremos então que Jesus Cristo ele é incomparavelmente mais importante, por isso ele é superior a tudo e todos. Por conta disso ele deve ser adorado. Eu dividi o sermão em duas partes. Do versículo 22 até o 30 tem como subtítulo, mais uma vez, a humildade de João Batista ao exaltar Jesus. Primeira parte, mais uma vez, a humildade de João Batista ao exaltar Jesus. E a segunda parte, que vai do 31 até o 36, a superioridade de Jesus em relação ao mundo. Vamos então iniciar a primeira parte. Mais uma vez, a humildade de João Batista ao exaltar Jesus. Acompanhe aí, verso 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Bom, acompanhando o trecho, depois disso, o quê? Depois que Jesus foi a Jerusalém, ele realizou a purificação do templo, os irmãos lembram,
nos dias da festa da Páscoa. Ele também travou uma conversa, um ensino muito importante com Nicodemos a respeito do novo nascimento. E agora ele vai para Judéia. João, ao relatar isso, ele está dizendo o seguinte: Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém, Jerusalém está na Judéia. Mas o que João está querendo dizer é o seguinte: Jesus, ele saiu da capital e foi para o interior. Ele saiu de Jerusalém e foi para a Judéia. É como se eu dissesse, por exemplo, agora, eu estou aqui em Campo Grande hoje, mas amanhã eu vou percorrer o estado. Entenderam? João diz, Jesus então ele vai para a Judéia, ele sai de Jerusalém e vai caminhando e percorre em direção ao interior. E provavelmente Jesus estava ali pregando e os seus discípulos estavam batizando. Porque, na verdade, não era Jesus que batizava. Acompanhe o verso 2 do capítulo 4. Verso 2 do capítulo 4. Diz assim, entre parênteses: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Mas com certeza estava havendo batismo ali em resposta a ensinos, em resposta a palavras, em resposta à manifestação do nosso Senhor Jesus para as pessoas. Por isso as pessoas estavam sendo batizadas pelos discípulos de Jesus. E da mesma forma também perto dali, bem próximo, João Batista também estava batizando com os seus discípulos. Verso 23 e verso 24. O que diz aí? Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. E o 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Esse trecho, então, acompanhando o que nós estamos seguindo expositivamente, agora mostra para nós que a gente se encontra aqui num momento de transição entre o ministério do precursor João Batista e o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus. João Batista estava findando o seu ministério e Jesus então inicia o seu ministério. Aqui há um ministério simultâneo de João Batista e de Jesus. Esse trecho nos mostra isso. Antes de João Batista ser preso, capturado e degolado, decapitado. Os irmãos lembram da história, como João Batista morreu. Ele foi decapitado, na verdade, e sua cabeça foi como um prêmio oferecido numa bandeja. Então, João faz questão de mostrar no verso 24, pois João aqui, toda vez que você lê nesse trecho, João é João Batista, ainda não tinha sido encarcerado. Acontece que nesse meio tempo ocorreu um atrito, ocorreu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um certo judeu. João, o evangelista, não mostra qual judeu, mas ele relata que aconteceu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um certo judeu. Verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E aqui eu preciso que você preste atenção para nós entendermos o seguinte: os judeus, eles seguiam muitos rituais de purificação. Aliás, o povo judeu, e até hoje a religião judaica, segue muitos rituais. Muitos rituais. Não era diferente, obviamente, naquela época. Lembra que nós vimos a respeito do milagre, do sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia, no casamento? Vocês se lembram? O que tinha naquele casamento? Talhas. Para que eram as talhas? Abram lá, capítulo 2, verso 6, para a gente relembrar. O que diz? Verso 6 do capítulo 2. Estavam ali 6 talhas, ou seja, jarros grandes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Purificações. Eles usavam água, eles usavam rituais de purificação. Acontece que a gente não sabe exatamente o conteúdo dessa contenda entre os discípulos de João Batista e esse judeu, mas foi a respeito da purificação, em contraponto ao batismo. Os judeus não aceitavam o batismo que estava sendo realizado por João Batista e, consequentemente, por Jesus. E eu imagino, de acordo com alguns
comentaristas que esse tal judeu falou assim para os discípulos de João Batista: olha, nós judeus temos rituais de purificação que não condizem com o batismo que vocês estão realizando, discípulos de João. Nós temos determinados rituais que devem ser seguidos pela lei. E não condiz com o que vocês estão realizando, esse batismo aí nas águas. Vocês, discípulos de João Batista, e também os discípulos daquele outro. Eles também estão batizando. Aquele outro quem é? Jesus. Os comentaristas imaginam que o ponto da controvérsia foi esse. E quem sabe esse judeu lançou essa questão para os discípulos de João Batista. A partir disso, os discípulos de João Batista, eles passam a ter noção, o clique vem na cabeça deles, de que o batismo realizado pelos discípulos de Jesus está ficando cada vez mais famoso. E eles sugerem algo para o seu mestre, e algo brota no coração deles, que é muito familiar para você e para mim: o ciúme. Olha o verso 26, o que diz? E foram ter com João, os discípulos de João, depois daquela discussão que eles tiveram com o tal judeu, os discípulos de João foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, tá? Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Perceberam a fala dos discípulos de João Batista? E todos lhe saem ao encontro. Quando percebemos que alguém está tendo mais honra, quando alguém está tendo mais notoriedade, quando alguém está tendo mais prestígio do que nós, um sentimento natural, mas pecaminoso, surge em nossos corações e ele ensaia alguns movimentos. O ciúme. Isso é natural para você e para mim. Quando alguém está tendo mais notoriedade, quando alguém está tendo mais destaque do que você e do que eu, algo surge dentro do nosso coração, um sentimento natural, mas pecaminoso: o ciúme. E foi isso que aconteceu com os discípulos de João Batista. Eles ficaram enciumados, porque olha só o que eles disseram no verso 26: e todos lhe saem ao encontro. Eles falaram para o mestre deles: mestre, João Batista, o senhor está percebendo? As pessoas não estão vindo mais batizar com o senhor, estão indo lá com aquele outro. Todo mundo está indo para lá. Tem muita gente indo para ele, para Jesus. Nós vamos ficar sem ninguém para batizar. Na cabeça deles, dos discípulos de João Batista, o prestígio de João Batista estava sendo ameaçado pela popularidade de Jesus. Na cabeça dos discípulos de João Batista, eles estavam com ciúmes, perceberam uma situação e falaram: mestre, o seu ministério está sendo ameaçado. As multidões estão indo para aquele outro. Nós estamos ficando com pouca gente para batizar. Isso acontece, por exemplo, entre as igrejas. Tem muita gente indo para tal igreja, tem muita gente indo para outra igreja, para tal denominação, e a nossa está minguando. E parece que a nossa igreja está perdendo gente. Alguma coisa está acontecendo. Um sentimento de ciúme surge no coração dos discípulos de João Batista. Diante desse problema que surgiu entre os seus discípulos, João Batista ele responde com muita sabedoria e com muita humildade. Acompanha aí, no verso 27 e no verso 28. O que diz? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Essa declaração de João Batista demonstra um coração humilde. Essa declaração que certamente era confirmada com as ações humildes de João Batista, porque
Uma coisa é uma pessoa falar palavras humildes, outra coisa é uma pessoa ter práticas humildes. E certamente João tinha não só a fala humilde, mas ele vivia como uma pessoa humilde. Essa declaração condizente com a postura, com a vida de João Batista, apaga o fogo do ciúme que estava incendiando os corações dos seus discípulos. Embora a popularidade de João Batista fosse bombástica, nós vimos no estudo que nós aprendemos a respeito do ministério de João Batista. Se você não viu, acesse lá a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, tem lá a pregação a respeito do ministério de João Batista. O ministério de João Batista estava sendo bombástico naquela época, estava realmente carregando multidões. Ele era humilde o suficiente para compreender o papel que Deus deu a ele, quem ele era e para que Deus o enviou. João Batista, ele tinha consciência que ele não era o Cristo, e ele não usurpou disso por conta da fama que ele teve naquela época, que, como nós vimos na exposição a respeito do início do ministério de João Batista, havia 400 anos de silêncio profético, e de repente Deus levanta João Batista no deserto pregando, e as multidões iam até ele para ouvir, e eram batizadas. Multidões. E João Batista, quem sabe, poderia usar disso que estava acontecendo com relação a ele e falar: é verdade, eu acho que eu sou o Cristo, eu acho que eu sou o novo Elias. Mas ele não fez isso. Ele sabia qual era o seu papel, ele sabia para que Deus o tinha chamado. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente pessoas que ocupam posição de liderança, seja no lar, seja na família, né? Seja na sociedade, seja no trabalho, seja na igreja. Todos nós precisamos atentar. Você que tem posição de liderança, de direção, em todos esses âmbitos que eu disse, nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. A vaidade, a soberba, ela sobe para a cabeça. E elas são aguçadas pela popularidade. E a popularidade muitas vezes derruba, dá uma rasteira em líderes que se incham, que se embriagam com aplausos, com lisonjas. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Precisamos muito aprender com a humildade e a ausência de ambição de João Batista. João Batista sabia exatamente para o que Deus o tinha chamado. Buscando de Deus essa humildade, falando: eu não sou o Cristo. E aqui eu trago para vocês um trecho do livro de C.J. Mahaney, intitulado Humildade, a Verdadeira Grandeza, a respeito desse assunto que eu achei muito importante nessa semana. Eu quero ler para vocês. Prestem atenção. Sim, aspas, sim, os líderes são vitais para a igreja. E é apropriado agradecer a estas pessoas que têm sido usadas por Deus como instrumentos de sua graça. Entretanto, não devemos atribuir glória a homem nenhum. A glória deve ser atribuída exclusiva e inteiramente a Deus. Seja qual for o sucesso que você alcance na vida, no ministério e na sua vocação, aprenda a transferir imediatamente a glória para Ele. Se os seus negócios são bem-sucedidos, você está transferindo a glória desse sucesso a Deus? Se as pessoas o elogiam devido à sua maneira de educar seus filhos, você transfere a glória para Ele? Reconheça que, apesar de você ser um meio de graça para as pessoas, você não pode transformá-las. Só Deus pode. E visto ser Ele quem faz tudo isso, Ele é quem recebe a glória. Eu achei muito interessante esse trecho, que faz com que a gente se coloque no nosso lugar. Porque parece que quando as coisas estão dando certo na nossa casa, a gente fala: não, eu que estou conquistando, eu que estou fazendo, meus filhos não erram, meus filhos não pecam, meu serviço está indo bem, eu estou tendo lucro. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. A humildade deve ocupar o nosso coração.
Líderes de igreja também têm que tomar cuidado com relação à soberba. É bem verdade que Deus nos coloca como líderes para sermos cerca do rebanho, para realmente zelarmos por aqueles que Deus colocou, confiou em nossas mãos, para cuidarmos de fato, mas somos cerca. Mas temos que ter sempre a noção de que cerca é frágil, e que em torno ou após a cerca há uma muralha, que é Deus que cuida do seu povo. A igreja não é nossa, a igreja não é do líder, a igreja é do Senhor. Somos cerca. Cercas são frágeis. Elas conseguem conter de certa forma a ovelha, mas de repente se a ovelha for um pouco mais incisiva em tentar sair, ela vai conseguir estourar a cerca, mas a muralha não vai deixar ela sair. Deus é muralha em torno do seu povo, e Ele tem cuidado do seu povo. Nós precisamos entender isso. Nós como líderes, seja no lar, no trabalho, na sociedade, na igreja, precisamos nos colocar em nosso lugar de dependência de Deus, e falar: Senhor, a glória para o Senhor. Se as coisas estão dando certo é porque o Senhor tem dado graça, e as coisas não estão dando certo, Senhor, eu preciso de Ti, porque as coisas fogem do meu controle, e eu não consigo se não for o Senhor na minha vida. Precisamos sempre ter isso. Esse era o coração de João Batista. Agora no verso 29, João Batista ele apresenta a metáfora, uma ilustração do casamento, das bodas entre Cristo e a sua igreja. 29, o que diz? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que quer dizer esse verso 29? João Batista ele faz uma declaração por meio de uma metáfora de que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e ele, João Batista, é o amigo do noivo. Ele apresenta uma figura para nós a respeito de um papel de uma pessoa no casamento judeu. O amigo do noivo. Para nós não faz sentido essa analogia. Nós, aqui do Ocidente, a gente não compreende a respeito do casamento judeu, porque para nós a figura principal no casamento é a noiva. Claro, todo mundo se reúne em determinado local, inclusive o noivo fica aqui na frente ansioso, aguardando a entrada da noiva. Para nós isso é normal. E alguns noivos casam com um relógio e não vê a hora da noiva chegar, e o horário foi marcado, e fica olhando no relógio enquanto a noiva não entra, e fica preocupado, e a pessoa principal daquela festa é a noiva. Apesar de ter padrinhos que têm um local de prestígio, que têm uma posição de prestígio na cerimônia, mas a figura principal é a noiva. Mas aqui no casamento judeu, a figura principal é o noivo. A figura principal do casamento judeu é o noivo. E existia alguém que era o amigo do noivo. Vamos entender então o que significa o amigo do noivo. Que João Batista ele se declara como o amigo do noivo nessa analogia, nessa metáfora. O amigo do noivo, ele ocupava uma posição de privilégio nas festas de bodas judaicas. E atuava, preste atenção, como um vínculo entre o noivo e a noiva. E era ele que organizava principalmente o encontro nupcial do casal. O amigo do noivo, uma pessoa de confiança, de extrema confiança para o noivo. Ele fazia a guarda no aposento da noiva, cuidando para que ninguém entrasse. A noiva se resguardava lá em seu aposento e o amigo do noivo ficava fazendo guarda ali na porta para que ninguém incomodasse a noiva, ninguém entrasse no aposento da noiva. E ele ficava de prontidão, atento, para o quê? Ouvir a voz do noivo. Na cerimônia, o noivo passa a anunciar a sua entrada. O noivo fala: estou chegando, quero ver minha noiva. E o amigo do noivo ficava ali, montando guarda, que fala, né? Militarmente falando, né? Na porta do aposento da noiva, aguardando a voz do noivo. E quando ele ouvia a voz do noivo, ele muito se alegrava. Por quê? Porque ele estava entendendo que ele tinha cumprido o seu papel nas bodas. Então ele conduzia o noivo para um encontro com a sua noiva, para a noite de núpcias. Naquele momento em que ele ouvia a voz do noivo, ele consegui cumprir o meu papel. Nenhum problema aconteceu nessa cerimônia. Deu certo. Guardei a noiva, de certa forma, conduzi o noivo para o encontro com a noiva. Esse era o papel do amigo
do noivo. E através dessa analogia, João Batista ele afirma que o papel dele não é de noivo, mas de amigo do noivo. E que ele estava muito alegre ao saber que o noivo havia chegado. Por isso que ele diz para os seus discípulos, no verso 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, ele dizendo, né? Que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Em outras palavras, João Batista estava dizendo assim para os seus discípulos: vocês não estão entendendo, vocês não podem ficar brigando, ficar triste, ficar para baixo, ficar moado neste momento, pois nós estamos proclamando que Cristo vem, e Ele veio, e Ele está presente. Isso deve ser motivo de muita alegria para nós, anunciadores da chegada do Cristo de Deus. E outros anunciaram no Antigo Testamento a vinda de Cristo, mas eles não viram. João Batista está dizendo: esse é um momento de muita alegria para mim, porque eu anunciei que Cristo viria, o Messias de Deus viria, e eu estou vendo Ele, Ele está presente. Vocês não podem ficar tristes, nós estamos cumprindo o nosso papel. O nosso papel dado por Deus foi esse, não foi de Messias, não foi de Cristo, mas foi de amigo do noivo. E nós estamos cumprindo o nosso papel. Muito nos alegra essa situação, e vocês deviam ficar alegres, meus discípulos, diz João Batista. Percebam a humildade e a sabedoria de João Batista? Perceberam que uma pessoa sábia, uma pessoa que está buscando de Deus humildade, ela se coloca no seu devido lugar. Ela não usurpa, ela não rouba a atenção de outras pessoas, ela não quer ser o centro das atenções, ela não quer ser o destaque no meio dos outros. Ela se coloca no lugar dela, ela fica quieta, ou então quando fala no momento certo, com sabedoria, para não... Mas ela entende que, Senhor, eu preciso de um coração humilde, porque dentro de mim existe um vulcão do meu eu, que se eu deixar ele vai sair. Me ajuda, Senhor, a ser humilde e sábio. É um ensinamento para todos nós, essa postura de João Batista. Porque ele podia incitar nos corações dos discípulos: é verdade, hein? Peraí, tem muita gente que está me seguindo, e tem gente seguindo Jesus? Não, está errado, vamos fazer um motim. Vamos começar a denegrir a imagem de Jesus para que gente saia de lá e venha para cá. Isso acontece hoje. Mas João Batista não fez isso. Diante dessa analogia, nós vislumbramos a referência aqui. Essa analogia mostra para nós que Cristo é o noivo e a sua igreja é a noiva. E nós precisamos entender o seguinte: entendendo que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, isso implica que eu, sozinho, não sou noiva de Cristo. Nós somos noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Pessoal, preste atenção. Se uma pessoa diz que crê em Jesus Cristo, mas fala: eu vou viver lá em casa e eu estou bem com Deus, muito obrigado, amém, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, eu e Deus estamos bem, Ele já me salvou, eu vou para o céu. Eu quero dizer para você que eu tenho dúvida com relação à salvação dessa pessoa. Porque uma pessoa sendo salva, ela é inserida no corpo. Na Bíblia existem várias analogias com relação à igreja. Por exemplo, nós somos pedra de um edifício. Pedra sozinha não é edifício. É como se nós víssemos um tijolo aqui. Um tijolo aqui, ele não é parede. O tijolo é tijolo. Mas um tijolo junto com outro, junto com outro, junto com outro, e a argamassa unindo tudo, forma um edifício. Formam uma parede. Outra analogia bem conhecida entre nós a respeito da igreja: corpo. Igreja é corpo, igreja não é membro. Membro não é corpo. Se você vê não gostaria que você visse um membro no chão do corpo de um determinado corpo, aquele membro, aquele braço, sei lá, aquele dedo, não é corpo, aquele dedo é membro. Quando eu falo sobre esse assunto, eu já falei para os jovens uns anos atrás, eu lembro do Mike Wazowski. Vocês se lembram daquele personagem do Monstros S.A.? Ele é um monstro, ele é um olho, ele não é um corpo, é um monstro. Se pessoas querem viver sem estar na igreja, sem estar ligadas a uma igreja, elas são monstros. Na verdade isso não existe, elas estão mortas, porque membro fora do corpo está morto.
É uma analogia que nós precisamos pensar. Igreja não sou eu, igreja somos nós. É uma identificação coletiva, não individual. Logo, a figura aqui, de que somos a noiva de Cristo, deve nos fazer descansar na verdade, presta atenção, segura de que Cristo nos ama e tem cuidado de nós, assim como um noivo ama apaixonadamente a sua noiva e cuida dela. Você, homem que já se casou, você se lembra na época que você estava noivo, estava para se casar com a sua noiva? Você não via a hora de se casar, você ligava de 5 em 5 minutos, e aí, como é que tá? E aquela dorzinha na orelha esquerda? Passou? Não, eu estou pensando em você, eu não paro de pensar em você, eu cuido de você, eu amo você, eu quero me casar com você. Quando a gente pensa nessa analogia de noivo, que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, nós precisamos entender que Ele cuida em cada detalhe das nossas vidas. Ele é o noivo perfeito, soberano, que cuida de nós, sua noiva, está nos preparando para o grande encontro das bodas. Jesus cuida de nós, com muito amor, muito mais do que você cuidou da sua noiva. Ele cuida de nós. E eu preciso dizer uma coisa para você: o noivo está à porta. O noivo está à porta. Está próximo o momento em que ele irá levar a sua noiva adornada, preparada para as bodas. E como você está? Você é noiva. Você faz parte da igreja. Como você está? Estamos aguardando? Ansiosos no bom sentido? Senhor, vem. Eu quero me encontrar com o Senhor. Ou nós estamos buscando adiar em nossas mentes esse encontro, dizendo: Senhor, não volta ainda, porque eu preciso concluir um projeto, eu preciso terminar a faculdade, Senhor, eu preciso me casar ainda, não volta, por favor, está tão bom aqui. Ou Senhor, eu gostaria de ir para o céu, mas ainda eu gostaria de terminar uns planos meus a respeito de um trabalho muito importante, que eu vou receber muito lucro e vou ajudar a igreja. Meus queridos, esses pensamentos não são ruins em si, mas quando eles passam a fazer com que nós pensemos somente nesse mundo, eles nos deixam sem foco com relação à vida o porvir, a eternidade, porque a nossa realidade não é aqui e agora. Nós fomos feitos e somos salvos para uma realidade eterna, futura, sobrenatural, que um dia nos aguarda. Nós não vemos ainda, mas nós cremos que ela existe. Você crê em Jesus Cristo e foi salvo não para viver nesse mundo. Esse mundo vai passar. Todas as coisas que hoje você agarra tão forte, elas vão acabar. E a realidade nossa é uma realidade eterna, que foge muitas vezes da nossa compreensão. Mas nós precisamos rever textos como esse, para entender: Senhor, o Senhor me salvou para a vida eterna, não para a terra eterna. Por isso eu digo para você: prepare-se, santifique-se. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E João continua o ensino para os seus discípulos: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui o contexto que João está mostrando para os seus discípulos, João Batista, está mostrando um contexto realmente de comparação. Ele, João, e Cristo, e Jesus. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. João reconhece que ele precisava sair de cena. João, aqui no fim de sua fala aos seus discípulos, ele diz o seguinte: eu sou coadjuvante. O ator principal já está atuando. E quem deveria aparecer é ele. E quem vai aparecer é ele. Quem deve brilhar é Jesus. Eu vou sair de cena. Em outras palavras, João Batista está dizendo para os seus discípulos: vocês estão preocupados com o meu ministério, que o meu ministério parece que está minguando, está acabando. Eu quero dizer para vocês, meus discípulos, e ele vai acabar. E é para minguar mesmo. O meu ministério é passageiro. A ideia é essa mesma, meus discípulos. Foi para isso que Deus me chamou. Cristo precisa crescer e e eu preciso diminuir até sumir.
Que humildade de João Batista. Que ensino tão belo para os seus discípulos e que chega para nós nessa noite. Jesus Cristo, ele é superior a tudo e todos. E João tinha isso convicto em seu coração. O Mestre, o Messias, Cristo, aquele que ele viu, aquele que ele batizou, ele era o Cristo. E ele falou assim: é para eles que vocês têm que olhar. É para ele que vocês têm que olhar. Jesus Cristo. E não é uma fala religiosa de João Batista. Não é um dito solto. Não é uma frase religiosamente correta. João Batista viveu exatamente essa frase. Ele viveu neste mundo como alguém que exaltou, alguém que glorificou, alguém que adorou a Jesus Cristo. Isto, consequentemente, o fez ser humilde e submisso no mais real sentido da expressão. João Batista, ele viveu esta frase: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso pedir a Deus a cada dia que esse verso seja uma realidade na minha vida e no meu coração também. Que Cristo cresça e que eu diminua. Que as pessoas vejam Cristo através das minhas ações. Porque se elas estão vendo o Rodrigo, o meu papel chamado por Deus está errado. Ou na verdade não da parte de Deus, mas o que eu estou fazendo com o que Ele me chamou. Isso você também. A vocação para que Deus chamou é para que você glorifique a Cristo. A sua vida tem que exalar o bom perfume não seu, porque você não tem e você cheira mal por si mesmo, mas o bom perfume de Cristo. Nós precisamos pedir isso para o Senhor: Senhor, que eu diminua, que eu apague, que eu não apareça, mas que Cristo cresça. Terminamos a primeira parte, nessa instrução tão importante e valiosa de João Batista para os seus discípulos. Agora vamos então, caminhando para o final, a segunda parte, o contraste entre João Batista e Jesus. Verso 31 até o 36. Verso 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Agora aqui, essas palavras do 31 até o 36 são palavras de ensino do apóstolo João, tá? O apóstolo João, ele está ensinando, o evangelista. Ele está mostrando o contraste entre João Batista e Jesus. Mas ele não está desprezando João Batista. Ele não está querendo colocar João Batista em seu devido lugar, até porque João Batista já se colocou em seu devido lugar. O evangelista João não está querendo mostrar isso. Eu preciso escrever algumas coisas aqui para as pessoas entenderem que João Batista de fato não era o Cristo. Não é isso que o evangelista está querendo mostrar. O evangelista mostra a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, como algo incomparável. Incomparável. Jesus é Deus, o evangelista está dizendo. Jesus é Deus vestindo pele humana, o evangelista está dizendo. Jesus é Deus encarnado. Deus vindo à terra, Immanuel. Deus é conosco, Immanuel. É isso que João, o evangelista, está querendo mostrar. Vindo do céu à terra, o Deus encarnado. E agora o 32 e o 33 diz assim, ele continua: e testifica o que tem visto e ouvido. Jesus: contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O evangelista aqui, mais uma vez, ele afirma que os homens são duros de coração. Mesmo vendo e ouvindo sobre Jesus, não aceitam a verdade crucial, a verdade central, sem a qual todo o cristianismo desmorona. A verdade é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. No verso 33, João afirma que quem crê em Jesus, ou seja, quem aceita o seu testemunho, esse trecho, quem aceita o seu testemunho é o mesmo que quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem aceita o seu testemunho, crê em Deus. Quem aceita as palavras de Jesus, crê em Deus. Porque Deus revelou isso sobre o seu Filho.
Se nós pensarmos inversamente, quem não crê em Jesus está afirmando que Deus é mentiroso. Quando João diz assim, certifica que Deus é verdadeiro, ou seja, eu estou dizendo, Deus disse a respeito do seu filho para eu crer nele, então eu estou dizendo, o Senhor é verdadeiro. Eu certifico que Deus é verdadeiro. O inverso é a mesma coisa. Quando uma pessoa não crê em Jesus, ela diz, Deus é mentiroso. Existe um relato nos evangelhos que Deus, quando Jesus foi batizado, disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A ele vocês devem ouvir. Deus Pai disse isso do seu filho. Rejeitar a Jesus implica em rejeitar a Deus. Verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Esse versículo é um versículo complexo, mas João, o evangelista, está querendo dizer o seguinte. Ele está nos ensinando que Deus não deu a Jesus. Quando ele diz enviado de Deus, ele está dizendo que é Jesus, o enviado de Deus, Jesus. Deus não deu ao enviado de Deus, Jesus, o Espírito por medida. Espírito é revelação. O Espírito mostrando que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Então, preste atenção. Deus, o Pai, não deu ao enviado, seu enviado, o Filho, o Espírito por medida. E aqui a gente toma emprestado o ensino do escritor de Hebreus que diz o quê? Outrora, todos aqueles que foram enviados por Deus como profetas, falaram a revelação por partes, por medida. Mas o Filho, o com letra maiúscula, sublinhado, itálico, negrito, do jeito que você quiser colocar, o enviado de Deus, Jesus, revela toda a plenitude de Deus. É isso que João está querendo mostrar para nós. Deus não deu a Jesus uma parte da revelação de Deus, ou uma medida do Espírito. Mas ao enviado, ele deu tudo. Ele consumou, ele completou o que ele tinha que fazer. João coloca em evidência a supremacia de Cristo. Todos os enviados por Deus antes de Jesus receberam uma medida do Espírito segundo o que a revelação exigia. Mas Jesus recebeu, na verdade, houve uma confirmação do Espírito, que nós vimos já numa EBD, que Jesus, ele não foi, naquele momento em que ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito, porque ele é Deus. Nós estudamos na EBD, se você quiser saber depois, pega lá a aula no YouTube. Mas Jesus, quando ele recebeu a confirmação do Espírito através de uma pomba, a pomba ela desce sobre ele e ela pousa sobre ele. Ali no original quer dizer permanece sobre ele. O Espírito Santo mostra que aquele ente santo é de fato o Filho de Deus. Nele, como diz o apóstolo Paulo no versículo 9 do capítulo 2, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que quer dizer esse versículo. Complexo, sim, mas mostra para nós que Jesus, ele encerra toda a revelação de Deus. Nele. Outrora os profetas falavam por parte com relação a Deus. Em Jesus tudo se consuma. E há a revelação plena, total, final de Deus. Tanto é que Jesus, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Perceberam? Agora parece que essa correlação fica mais fácil de nós compreendermos, né? Esse versículo 34. E é isso. E encaminhando para o final, verso 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. O Pai envia o Filho. Percebam nesse versículo, ainda que não esteja presente expressamente a terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito de Deus, mas aqui nós podemos concluir que há um movimento harmônico e perfeito da Trindade. O Pai envia o Filho para nele, por intermédio do Espírito, ser revelada toda a plenitude da divindade. O Pai ama o Filho
e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aqui percebemos o arranjo perfeito da Trindade, a manifestação da Trindade em seu plano de redenção para salvar os seus. Existe o papel das três pessoas da Trindade. O Pai planeja a redenção e envia o seu Filho. O Filho obedece e executa a redenção. E o Espírito Santo revela o Filho e o Pai e garante e sela a redenção em nós, os salvos. Todas as coisas que foram confiadas Deus confiou todas as coisas às mãos do seu Filho Jesus. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo sela tudo isso, inclusive nos nossos corações, porque diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo é o garantidor da nossa salvação. Ele está em nós. Ele está em nós. O Espírito Santo pega tudo isso e nos joga para Cristo. Ele foca Cristo, o nosso Redentor. Perfeito isso. 36 então. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui o apóstolo João encerra o capítulo 3 reafirmando o que ele já tinha escrito um pouquinho antes, a respeito de crer e rejeitar. Lembra que nós vimos no luz versus trevas? Crer e rejeitar, onde crer em Jesus é manifestação de fé. Crer em Jesus é o único caminho para a vida eterna. Crer em Jesus é o único caminho para a salvação. E aqueles que se negam a crer em Jesus não serão condenados, mas eles já estão condenados. Verso 18 aí do capítulo 3, leia lá. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por quê? Porque rejeitam a Jesus e se mantêm rebeldes contra o Filho, o que João está ensinando aqui, encerrando o capítulo 3. As pessoas, a humanidade de um modo geral, está indo na correnteza dos seus próprios pecados. Não que a humanidade está em neutralidade. Pessoas nascem em neutralidade. De repente Deus condena, de repente Deus salva. Não. As pessoas nascem perecendo. As pessoas nascem no curso do inferno, porque elas nascem pecadoras. E por serem pecadoras, sem um Redentor, sem a salvação, sem serem uma nova criatura em Cristo Jesus, o caminho de todas essas pessoas é o inferno, a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Todas as pessoas estão indo nesse rio caudaloso de pecado e miséria, mas Deus destaca alguns e tira e dá a eles uma nova vida. Tira da condenação, tira debaixo de sua própria ira, porque Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus é o único caminho para a salvação. Relembrando então as duas posições antagônicas, opostas na humanidade, diametralmente opostas, onde não há uma terceira via. Crer em Jesus, ou aqueles que creem em Jesus e já têm a vida eterna, já tem. Se você crê em Jesus, não é que você terá a vida eterna, você já tem a vida eterna. A vida eterna já é sua, meu amado irmão ou irmã, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Agora, aquele que se mantém rebelde, desobediente contra Deus, permanece em estado de condenação, sob ou debaixo da ira de Deus. As pessoas não precisam fazer nada para serem condenadas, basta elas não crerem em Jesus Cristo. E isso porque Deus é mau? Não, porque as pessoas são rebeldes e elas teimosamente estão indo no curso desse rio caudaloso de pecado e miséria, e eles dão braçadas também, e eles descem essa correnteza de pecado. Ninguém busca a Deus, ninguém quer ir contra a correnteza, ninguém quer sair desse rio de pecado, se não for a graça de Deus chegando numa pessoa, como chegou na sua e na minha vida um dia. Então encerramos uma aplicação a respeito de tudo isso, e eu convoco você, uma convocação urgente para que você fale para as pessoas sobre Cristo. Fale para as pessoas sobre Cristo. Não é porque você sabe que as pessoas estão condenadas
que você não vai falar de Jesus, como eu disse no último sermão. Pelo contrário, você sabe que dentre esses que estão nadando na correnteza a caminho do inferno, existem alguns que Deus há de salvar. E é isso que nos motiva a falar de Cristo, o Supremo, o Todo-Poderoso Salvador. Ainda há muitos lá fora que crerão em Jesus, o noivo, que farão parte da noiva, que é a igreja, até que se complete o tempo estabelecido por Deus, para que o noivo venha e se encontre com a sua noiva preparada, santificada, adornada, num encontro glorioso nos ares. Fale do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Fale do seu Redentor para as pessoas. Porque como crerão se não há quem pregue? Fale de Jesus Cristo. E como um exemplo de integridade que vimos em João Batista, que a sua fala, meu amado irmão, irmã, e isso eu me incluo também, a nossa fala não seja inibida, desacreditada por nossas práticas ímpias e pecaminosas e mundanas. As pessoas muitas vezes ouvem o que nós queremos pregar para elas, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós estamos falando. Que você viva coerentemente a vocação que você foi chamado. Quer falar de Jesus? Fale, e você deve falar. Mas que exista uma realidade de vida. Aí você vai falar para mim, Rodrigo, por isso que eu não falo. Por isso que eu não falo. Eu sou mau, sou pecador, só faço coisa errada. Ixi, eu tenho tantos pecados, as pessoas sabem que eu roubo, as pessoas sabem que eu minto, as pessoas sabem que eu passo para trás, por isso que eu não falo. Porque as pessoas não vão acreditar em Jesus. Eu vou dizer para você, você prefere ficar nessa situação? Você, como salvo, está querendo cultivar esses pecados de estimação? Você prefere não se arrepender? Não, eu não quero me arrepender, porque eu vou ter que falar de Cristo. Pelo contrário, se você é salvo de verdade, você tem nojo da situação de pecado em que você vive. E você corre para se arrepender, você corre para buscar Deus, você corre para agradar o seu noivo. Você se arrepende. E se arrependendo, você fala de Cristo para as pessoas. E prática ímpia e mundana não é só o que nós fazemos, mas também o que nós falamos. Falando palavrão por aí, falando palavras torpes, falando palavras que maldizem as pessoas em vez de bendizer as pessoas. E hoje, na atualidade, não só falamos com a boca, mas falamos com os dedos também nas redes sociais. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes a nossa vida é retratada na rede social e as pessoas falam, olha o que esse cara está fazendo. Olha o que essa mulher está fazendo, e se diz cristão, e quer falar de Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Esse é o caminho para mim e para você. E devemos falar de Cristo, sabe por quê? Porque é uma comissão, é uma ordem de Jesus para mim e para você. Antes dele ir assunto aos céus, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz isso a você, ele não está dizendo assim, se você quiser, fala de Cristo, fale de mim. Não, é uma ordem. Transmita para as pessoas. Se Jesus é bom para você, por que você não vai falar de Jesus para as pessoas? A não ser que ele não seja muito bom para você. Se algo é bom para você, você recomenda, não é? Um produto é bom, você recomenda. Fale de Jesus, se de fato ele tem sido bom para você. Que vivamos cada dia mais apaixonado por nosso Redentor. Que vivamos cada dia mais entregue, devoto ao nosso Redentor Jesus Cristo, o maravilhoso dono das nossas vidas. Que nos entreguemos a Ele a cada dia, a cada instante, em devoção, em arrependimento. No nome de Jesus. Amém.